Ventilador de teto ainda se usa? Será que é uma boa opção para sua casa? Vem conferir as informações do vídeo de hoje. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar do famoso ventilador de teto. Eu recebo muita pergunta de vocês se é um item legal para colocar, se ainda se usa, se está fora de moda, qual o modelo, e eu vou tratar sobre tudo isso nesse vídeo, porque é claro que eu tô aqui para poder ajudar vocês. Mas antes eu vou pedir o seu like, ele é importante, ajuda o canal a crescer. Nós batemos 300k recentemente, eu quero crescer mais esse canal, então se você acha aí que de alguma forma eu já te ajudei, já compartilha também o canal, pede pro pessoal se inscrever. Se você está assistindo pela televisão, pega o celular rapidinho, vai lá, ó, se inscreve, não deixe de fazer parte dessa família Dicas Decor, porque é um ajudando o outro. Então, o ventilador de teto, né, gente, é aquele item que tá ali e muita gente tem dúvida na hora de colocar. E sim, tem alguns pontos para quem deseja colocar e que a gente precisa avaliar. Hoje em dia, né, com o aquecimento global, com as ondas de calor, a tendência é todo mundo ter a necessidade de ter algo para refrescar o ambiente. Eu percebo, assim, muito aqui no escritório de clientes que não queriam, às vezes, climatizar o ambiente ou ter um ventilador, não tinham esse hábito, mas viram a necessidade. A cada ano a gente sente que é mais quente, né? E isso é por conta da nossa ação aí com o meio ambiente, todas as coisas que têm acontecido. E aí a gente precisa pensar para ter um ambiente mais confortável. Existem várias formas na hora de produzir uma casa, de pensar na melhor ventilação, existem alguns isolamentos térmicos também, que a gente consegue colocar. Um que está crescendo muito é o de isopor. Você consegue colocar aquela parede ali mais quente que você tem e dar uma amenizada também, e outros recursos para amenizar esse calor, e principalmente quando você tem ali, né, um ambiente que bate muito sol e fica muito quente. Mas para refrescar, né, para deixar aquele ambiente um pouco mais fresco, a gente tem a opção de climatizar com ar-condicionado, mas nem todo mundo pode e nem todo mundo gosta, né? Porque às vezes você não pode financeiramente, não pode por uma questão alérgica, por uma questão aí respiratória, e tem gente também que não quer, né? Não quer mesmo, não se identifica, não se sente confortável com ar-condicionado. E muitas dessas dúvidas estão atreladas também a ambientes sociais, como sala de jantar, sala de estar, se é legal colocar. No quarto a gente vê mais, né? Inclusive as duas opções, eu já coloquei em alguns projetos. Para mim, Mariana, o que você acha, né? Minha opinião, eu colocaria um ou outro, não colocaria os dois. Apesar de que eu acredito que tem momentos que você usaria um, momentos que você usaria o outro. Mas eu acho que fica um pouco demais em alguns ambientes, tá? Então, para isso eu escolheria um ou outro. Então, se você tá aí pensando, né, em colocar um ventilador de teto em algum ambiente da sua casa, esse é o vídeo que vai te ajudar, porque eu vou falar todos os detalhes para que você possa fazer uma escolha ideal. Então, Mariana, pode usar ventilador de teto na casa? É bonito? É cafona? Gente, claro que pode colocar. Como eu falei, a gente tem que ter uma casa confortável. A gente tem uma casa que nos traz bem. Não adianta a gente ter uma sala linda, quente, se você não pode colocar um ar-condicionado. Se você não quer, vai ter um ventilador de teto, sim, vai ficar algo mais, né, realmente agradável. Então, a gente pode colocar, mas a gente precisa tomar cuidado com alguns pontos que eu separei para que você possa fazer a escolha certa, colocar da melhor forma, e pensar em vários detalhezinhos para você acertar, porque muita gente coloca mais de forma errada e aí fica, ó, banando o ambiente todo, estraga a estética ou prejudica outras coisas. Então fiquem atentos a todos os passos para você colocar e acertar na escolha do seu ventilador. O primeiro tópico que você precisa analisar é o pé direito do seu ambiente. Pois é, o ventilador ele tem uma distância do teto, ele não é muito coladinho no teto. E alguns modelos são ainda mais distantes, mais prolongados. Se você tem um pé direito muito baixo, tem que tomar cuidado, porque hoje em dia, gente, existem apartamentos, existem estúdios, né, kitnets, ambientes compactos que chegam, que entregam com gesso com 2,30, 2,20. E aí imagina se você tem ali um ventilador de teto com 30 centímetros, dá 1,90, é extremamente perigoso, tá? Para uma pessoa mais alta ou até mesmo em algum momento que alguém possa subir em alguma coisa. A gente tem que pensar nisso. Então, se você tem um pé direito muito baixo, fique atento a modelos que são mais próximos do teto. Ou avalie se é uma boa opção ter esse ventilador, se não vai ficar muito perigoso. Esse é um ponto para a gente escolher, para a gente avaliar na hora da compra.
O segundo tópico que você precisa avaliar na hora de escolher o seu ventilador de teto é de posicionar ele no seu ambiente, seja na sala, no quarto, na varanda, qualquer ambiente que você for colocar. A gente só não usa em cozinha, tá, gente? A não ser que você tenha ali um cantinho, uma copa integrada, alguma coisa do tipo. Mas a gente precisa ficar atento, essas hastes, né, as pás do ventilador, elas precisam ficarem posicionadas de forma que não atrapalhe nada no ambiente. E o que eu mais vejo é, em quarto, as pessoas colocarem o ventilador de teto e quando for abrir a porta do armário, simplesmente a porta do armário de giro bate na pá, né? Bate nessa haste do ventilador e você já teve acidentes. Eu conheço histórias, já teve acidentes da pessoa abrir coisa no ventilador, estava rodando, imaginou o perigo que foi isso. Outros casos, a pessoa tem que ir ali, desligar o ventilador para abrir a coisa. Por quê? Porque posicionou o ventilador de uma forma errada. O maior erro que as pessoas cometem, você tem um ambiente, aí ele tá vazio, o seu quarto, né? Vamos falar do quarto. Ele tá vazio, você vai lá, pega o eixo, o ponto central e coloca o ventilador de teto. Depois você vai colocar um armário. Nisso que você colocou um armário e ele vai até o teto, o seu eixo mudou. Porque quando a gente tem algo que vai até o teto, é como se fosse uma parede. O que sobra virou a nova área livre. Então esse ponto tem que ser realocado. O meio não é isso. Então quando você for posicionar o seu ventilador de teto, ao invés de colocar ele no centro, avalie. Essa parede aqui da direita vai ter um armário, então você desconta a medida do armário, 60 de profundidade, e vê o restante e centraliza no que sobrar. E não centraliza no ambiente todo, porque vai dar esse problema. Aí ele vai acabar ficando muito perto desse armário e vai acontecer dessa forma, principalmente em ambientes pequenos. É um grande problema, é algo que acontece muito. Então, veja essa posição para você colocar da forma certa. E também estude o modelo, né? Porque alguns modelos têm essas hastes maiores, mais alongadas, e aí pode ter mais dificuldade. Em outros ambientes é mais difícil a gente ter algo no teto, mas você pode ter, por exemplo, uma cristaleira na sala de jantar, próximo da sala de TV, pode ter algum armário com portas na sala de TV também, que vai ter alguma base com alguma coisa que abra, né? Tem que avaliar se isso não vai bater, se não vai conflitar com o seu ventilador de teto. Fiquem atentos a essas informações. O terceiro tópico para você avaliar é sobre a instalação. O ventilador de teto, ele não é instalado no gesso, ele não é instalado no seu PVC, ele não pode ser instalado no seu forro ali, ele precisa de uma estrutura, de uma base presa à laje, tá? Presa à parte fixa da laje, algo que você vai ter ali para sustentar ele. Primeiro que ele tem um peso, segundo que ele vai girar. Então o gesso, gente, ele não aguenta, a não ser que você faça um gesso de drywall e tenha uma estrutura de drywall, que é uma estrutura metálica, já ali pensada para fixar esse ventilador, tá? Se você não tem laje, sei lá, o seu forro, você tem um forro de gesso e é um madeiramento com telhado. Você tem que ter ali uma parte de madeira passando para estruturar, para que a gente tenha uma basezinha e você vai deixar essa base faceada no gesso para vir e colocar ali, tá? Quando você tem gesso e aí tem a laje que tem essa distância, vai prender algo lá na laje, uma basezinha, e esse fio, né, e essa estrutura é fixada lá na laje. O ventilador ele fica faceado no gesso, no forro, porém a estrutura dele está presa aonde realmente traz firmeza. Não dá pra gente prender isso no forro, isso gera acidente. Muitas pessoas não sabem. Isso também acontece com o lustre, tá? Se você tiver um lustre mais pesado, mais robusto, ele não deve ser preso no gesso, né, no seu forro. Geralmente os profissionais eles dão um tiro, né, na laje e prendem uma estrutura ali para dar essa firmeza e essa segurança. O próximo item a avaliar na compra do seu ventilador é o tamanho. A gente precisa saber que quando a gente tem uma haste maior, né, uma pá do ventilador maior, ela vai trazer o quê? Uma melhor ventilação. Sim, quanto maior, né, mais alongada essa pá, ele vai ventilar melhor o seu ambiente. Então, se você tem um ambiente amplo, com certeza, e não tem nada atrapalhando, que são os tópicos anteriores que a gente precisa avaliar, você pode escolher uma pá maior. Geralmente, a gente tem essa pá, essa haste com 30, 40, 50, 60 centímetros de comprimento, tá? Então, você tem ali uma medida para criar e, na verdade, o próprio ventilador acaba criando ali um diâmetro, né, de 1,20 m, 1,30 m para você ter essa área livre para o ventilador e ela vai acabar ventilando mais. Então isso também é um fator que interfere. Às vezes a pessoa quer um ventilador que ventila muito, escolheu uma haste muito pequenininha e isso aí realmente vai dificultar ter esse vento melhor.
Um outro tópico que vai te ajudar também a ter uma qualidade melhor desse ventilador de teto é em relação à velocidade. Os modelos mais atuais, mais modernos, eles possuem diferentes velocidades. E aí depende daquele dia mais quente, aquele dia que está um pouco mais fresco, quando você quer um ventinho. Isso aí é muito bom porque traz esse conforto térmico de poder ajustar a velocidade. Mas são os ventiladores mais atuais. A gente precisa pontuar, eu preciso pontuar isso porque assim, um ventilador velho, gente, aquele que tem lá cacaré que fica tac, 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 dá hora de trocar. A maioria dos ventiladores de teto, com o tempo, tá? O uso dele ali, ele acaba tendo que ser realmente trocado. É um item que ele é mais sensível e a gente usa muito e eu percebo que ele não tem uma durabilidade assim muito grande. Começou a fazer barulho, você fez manutenção, o vento já não tá legal, procure outra marca. Quando vocês forem pesquisar, pesquisem marcas legais, porque aí você vai ter maior durabilidade. Mas eu percebo que a vida útil dele geralmente é um pouco mais curta. E muita gente fica com aquele cacareco lá balançando, é perigoso de cair às vezes também. E fora que ele não dá o vento, faz mais barulho do que vento. E aí se você tem um desse, aí tá na hora de trocar, investir em algo melhor para você ter realmente maior qualidade no seu ambiente. Então a velocidade dele, quando você for comprar, avalie isso. Tem velocidades? É só liga, desliga? Aí, de repente, não vai te atender tão bem, você quer um ventinho mais fraco, um vento mais forte, esse é um ponto importante para avaliar. Se você está se perguntando aí, Mariana, e os estilos e os modelos, eu já vou falar para vocês, né, as opções de materiais, de estilos, e também vou mostrar também alguns projetos que eu já fiz com ventilador de teto, para vocês verem que sim, dá para ficar bonito o ambiente, ele não prejudica, mas pensando nesses pontos que eu tô falando para vocês. E o último truque aqui para você, esse último tópico para você avaliar na hora da compra, é o tipo de acionamento desse ventilador. Geralmente a gente tem um plugzinho, um interruptor que vem um acionamento ali, mas os ventiladores mais modernos, eles já possuem um controle remoto, que traz um conforto muito melhor porque você sentar no sofá, deitado na cama, você liga, desliga, aumenta a velocidade. Então é algo também interessante para a gente avaliar. Alguns modelos possuem iluminação embutida, né? Aquela luminária central. Eu acho que super funciona, só cuidado para não deixar uma luz branca, tá? Então coloque uma iluminação ali com uma lâmpada de 3000K para ficar mais confortável no seu ambiente. E não leve em consideração que essa é a luz principal do seu ambiente. Você precisa avaliar. Eu falei que esse é o último tópico, mas eu tenho mais um, que é sobre iluminação, que eu não posso deixar de falar. Como pensar na iluminação, já que você tem um ventilador de teto. Já que nós temos um ventilador de teto no ambiente, seja ele qual for, não pode ser a única iluminação essa central que vem. A gente precisa criar pontos de iluminação. E como fazer isso? Tem que ter uma preocupação de que não pode ter nenhum ponto de luz, nenhum spot, nada que fique na direção desse diâmetro dele. Porque quando você ligar, ele vai dar sombra. Então tem que ser algo fora, seja um perfil de LED, seja um detalhe, tem que ser distante, afastado, para que quando ele fique girando, não fique gerando sombra e batendo, vai ficar aquela luz, fecha, abre, vai ficar piscando aquela luz no seu ambiente. Então tem que prestar atenção nisso. Tem que tomar cuidado para esse ventilador não bater em um lustre, em um pendente, em nada que vai estar ali mais baixo para atrapalhar. E principalmente, não pode ser só ele de iluminação, tem que ter uma iluminação direta em outro lugar, tem que ter um outro ponto de luz, porque essa é uma iluminação geral, não é uma iluminação de tarefa, não é uma iluminação mais aconchegante, não é uma iluminação, às vezes ela não é suficiente para o tamanho do seu espaço, você vai precisar de uma iluminação melhor. Sabe o que é legal fazer? Um rasgo ao entorno com iluminação indireta, ou um perfil ao entorno também, dá uma iluminação indireta e coloca ele na parte central. Depende muito de qual ambiente, da posição que ele está, do layout. A gente tem que pensar na parte de baixo e depois pensar na parte de cima da iluminação do gesso para casar com o layout. É assim que a gente faz esse ajuste e ao mesmo tempo com o ventilador ali, sem prejudicar a marcenaria que tem em volta, sem bater em nada. Vários pontinhos para a gente pensar, para vocês pensarem na hora de comprar e adquirir o seu ventilador. E por último, a estética, né? Qual modelo eu posso usar? O que você recomenda? Eu fico perdida na hora de comprar. Gente, tem muitas opções no mercado. Tudo vai depender um pouco do estilo da sua casa, de fato, do seu ambiente. Hoje no mercado a gente tem ventilador de teto preto, né, numa pegada ali que pode combinar num contemporâneo, pode combinar no estilo industrial. Às vezes você tem uma casa que tem alguns detalhes no preto, pode ser que fique legal ter esse ventilador preto. Se as suas luminárias do teto são pretas, também fica legal ter essa composição. Se você quer ele bem discretinho, sem chamar atenção, bem delicado, todo branquinho fica ótimo. Evite escolher assim, um modelo muito sem graça. Tente ver modelos assim,
que são atemporais, mas sem que seja algo muito, como eu posso dizer, muito assim, sem graça, né? Tem uns modelos aí que é meio comercial, parece que é de escritório. Eu acho que a gente tem que buscar ali um detalhezinho, alguma coisa nesse sentido. Então tem metalizados, tem modelos que são dourados, modelos metalizados, aí eu acho que ele já chama um pouco mais de atenção, mas depende também da proposta. Tem gente que tem estilos mais luxuosos na casa, que pode ser que combine e faça uma composição. Existem os modelos rústicos, que eu acho lindíssimo, que dá pra gente usar em varanda, dá pra gente usar no estilo farmhouse. Quando você gosta, tá brincando com uma coisa rústica. Os de madeira, tem uns modelos de madeira que são lindíssimos, que eles combinam até com salas bem luxuosas. Eles possuem essa haste, né, essa pá, com um design diferente, né? Ele não é aquele modelo convencional. Então eu acho que parece quase que uma flor no teto, uma luminária mesmo no teto. Fica bem bonito e elegante. Então, para quem quer manter essa elegância, ter esse detalhe, tem esses modelos de madeira. Tem os modelos de palha natural, que fica bem para varanda, que traz essa proposta mais rústica, tá? Se você tem aí, Mariana, tem aquele ventilador antigo de teto e tudo mais. Se a sua casa tem essa proposta decorativa, vintage, essa proposta aqui, né, casa de vó e tudo mais, você mantém. Se não é, aí é interessante você mudar, porque ele está destoando do seu estilo. E ele é como se fosse uma luminária decorativa, um item decorativo, um lustre. Então ele vai chamar atenção. Você pode escolher ele todo branquinho e neutro para ele não ter destaque, ou ele vai ter algum detalhe ali que complemente a sua decoração. É importante ficar atento a isso. Então, pessoal, o ventilador de teto é sim uma boa opção. Se você quer, se você gosta, pode colocar, mas fiquem atentos a todos esses pontos. Se você conhece alguém que está pensando em colocar, está na dúvida se é uma boa opção, encaminhe esse vídeo, que eu fiz ele com muito carinho, com todos esses tópicos, para que vocês anotem tudo, observem, para fazer a melhor escolha, a melhor compra e, claro, né, deixar a sua casa cada vez mais linda e acolhedora. Se esse vídeo te ajudou, o seu like aqui é muito importante, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal, já encaminha ele para um grupo da família, dos amigos e se inscreva também para fazer parte da família Dicas Decor. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!